Quero saber de você. Quantas vezes você já iniciou algum projeto, por exemplo, iniciou academia, iniciou uma dieta, algo que você sabe que é importante para você, para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, e não conseguiu dar continuidade? Começou e acabou desistindo, que eu chamo de ciclo de desistência, que é terrível, né? Você começa ali super animada e de repente a correria, alguma desculpa, algo acontece e você novamente desiste. E isso vai reforçando em você a crença de incapacidade, a crença de que você começa e nunca termina, e você fica extremamente frustrada. Por que eu tô te falando isso? Porque hoje eu quero te ensinar algo que, se você colocar em prática, vai mudar completamente os teus hábitos e os teus resultados e fazer com que você saia desse ciclo de desistência. Eu quero ensinar para você o modelo cognitivo, grava aí essa sigla, PSC. Você já parou para pensar que a nossa cabecinha, nós estamos o tempo todo pensando? A gente tem aqui um diálogo interno constante, né? A gente parece que só para de pensar quando deita na cama e dorme. E esse diálogo interno, esses nossos pensamentos, eles acabam moldando tudo, nossos hábitos, nossos resultados. Por isso que eu quero que você grave P de pensamento, S de sentimento e C de comportamento. O que isso significa? Esse modelo cognitivo, ele mostra a nossa realidade, que tudo começa aqui, na nossa mente, no nosso pensamento. Um pensamento gera em você um sentimento, que gera em você um comportamento. E a partir desse comportamento é que você vai ter as suas ações e você vai ter também os seus resultados. É o que você pensa que vai criar a sua realidade e os seus resultados. Vou te dar alguns exemplos. Imagine, se você o tempo todo pensa, emagrecer é difícil. Todo mundo consegue emagrecer e eu não. Esse pensamento vai gerar em você qual sentimento? Um sentimento de fracasso, um sentimento de falta de motivação, um sentimento de desistência, de incapacidade, que automaticamente vai gerar em você um comportamento de desânimo, de você muitas vezes nem tentar. Percebe que tudo começou lá no seu pensamento? Agora, se pelo contrário, você pensa, peraí, você tem um pensamento, emagrecer é difícil, mas se outras pessoas conseguem, eu consigo também. Isso vai gerar em você um sentimento de ânimo, de confiança, que vai gerar em você um comportamento de tentar, de começar muito mais motivada. Percebe o quanto o teu pensamento, ele gera em você sentimentos, e esses sentimentos é que vão fazer com que você tenha comportamentos, ações que vão te levar ou não a ter resultados. E os nossos pensamentos, eles têm uma forte influência das nossas crenças, de tudo aquilo, né, do nosso banquinho de dados que está aqui na nossa cabeça. Com base, né, no que a gente aprendeu de pai, de mãe, das nossas referências, a gente já tem aquilo aqui armazenado. E aí o que acontece? Eu vou te dar um outro exemplo, só para que você entenda. Por exemplo, vamos supor que você esteja lá na academia, treinando, e de repente você percebe que tem uma outra pessoa olhando muito para você. Dependendo do que você, né, tem de crença, do teu banco de dados aqui, do que você acredita, olha só como você pode ter interpretações diferentes que vão te gerar sentimentos e comportamentos diferentes. Talvez, dependendo do que você tem aqui, né, de autoestima ou baixa estima, você possa pensar, não, essa pessoa tá me encarando porque eu tô feia, porque essa roupa aqui não tá bacana em mim. Percebe? Isso vai te gerar sentimentos ruins, baixa autoestima e comportamentos condizentes com isso. Pelo contrário, talvez se você já, né, é mais bem resolvida, essa mesma situação pode gerar em você o seguinte pensamento, não, essa pessoa tá me olhando porque eu tô bem nessa roupa hoje, eu tô malhando, já tô com o corpinho chamando mais atenção. Olha só, nesse exemplo você consegue perceber o quanto o nosso pensamento exerce influência sobre nós e como o mesmo contexto pode gerar diferentes pensamentos, diferentes sentimentos e diferentes comportamentos. Veja bem, muitas vezes eu como nutricionista passo ali um plano alimentar para determinada paciente
E essa paciente, ela pode ter o seguinte pensamento: nossa, eu consigo sim seguir esse plano alimentar, agora eu tô com uma profissional me acompanhando. Pensamento positivo, vai gerar nela o sentimento de quê? De tentar, de se motivar, de ter fé, e vai gerar ações condizentes com isso. Pelo contrário, se eu entrego essa dieta, esse plano alimentar, por mais bem elaborado que ele seja, para alguém que pensa negativamente, né, mais um plano alimentar que eu vou começar e vou parar no meio do caminho, pode ser o melhor plano alimentar, eu posso ser a melhor profissional. Essa pessoa já tem um pensamento de desistência, um pensamento desmotivador, que vai gerar nela um sentimento de nem tentar, de novamente seguir o padrão, desistir no meio do caminho. E vai gerar nela o quê? O comportamento de novamente se frustrar, de não conseguir levar adiante. Você percebe o quanto o nosso pensamento exerce uma forte influência sobre nós? E nós precisamos estar atentas a qual diálogo interno, o que eu estou falando comigo mesma? Esse pensamento, ele me leva adiante ou ele me trava? E como eu utilizo os meus pensamentos a meu favor? Isso é importantíssimo. Quando você passa a dominar sua mente, dominar os seus pensamentos, você pode conduzir aos resultados, aos comportamentos que você deseja. Perceba, se você o tempo todo alimenta na sua cabecinha pensamentos ruins, eu tô gorda, eu não consigo emagrecer, eu tenho dedo podre para homem, eu não ganho dinheiro, dinheiro é difícil. Esses pensamentos, eles geram em você sentimentos. E esses sentimentos já vão fazer com que você tenha comportamentos alinhados a isso. Por isso que é muito importante você entender que o pensamento, gente, o pensamento, ele é só um pensamento. Ele não é uma verdade absoluta. Muitas vezes é tão impregnado aqui na nossa mente, essas crenças, esses pensamentos, que a gente acredita, vem aquele pensamento, a gente acredita que aquilo realmente é uma verdade e age de acordo com isso. Não, entenda, pensamento é só um pensamento. Ele tem uma forte influência ali na tua criação, nos teus traumas. A gente vai ver isso nas próximas aulas, nas suas crenças. Então, passe a monitorar quais os pensamentos que você vem tendo. Esses pensamentos, eles te sabotam ou esses pensamentos te impulsionam? Esses pensamentos, eles levam você a conseguir o que você quer? Ou esses pensamentos geram em você sentimentos que te paralisam? Porque o teu pensamento, ele pode ser o teu maior impulsionador. Como o teu pensamento também pode ser o teu maior vilão. Aquilo que faz com que você se trave. Aquilo que faz com que você não consiga nunca ter resultados. Aquilo que faz com que você fique nesse ciclo de começar e desistir, o ciclo da desistência. Então, comece a partir de agora a ouvir o teu diálogo interno. O que eu estou falando para mim mesma? Será que isso é verdade? Com base em que eu estou falando nisso? Por que eu acredito nisso? E comece a reformular, ressignificar, mudar esse pensamento. Fazer com que esse pensamento, ele seja um pensamento que te impulsione. E agora indo para um próximo exemplo. Pense dentro de você. Quem que está no comando? Seu lado adulto ou seu lado criança? Vou te explicar melhor. O nosso lado adulto é aquele lado que sabe realmente o que precisa ser feito, que sabe que precisa cuidar da saúde, para isso tem que se alimentar melhor, tem que treinar, tem que dormir, tem que se hidratar. Ele sabe o que tem que fazer, ele é racional, ele é consciente. E, por outro lado, o nosso lado criança é aquele lado irracional, que faz birra, que só faz o que quer, que age por impulso, que só quer prazer imediato, que não mede as consequências. Por que eu estou te falando isso? Para você começar a observar. Se você sabe que você tem um lado adulto e que você tem um lado criança, que são ali, pensamentos o tempo todo, você começa a entender qual lado que está me dominando. É o meu pensamento, o meu lado adulto, o meu pensamento criança, o meu lado criança, que só faz o que quer. Porque se você deseja ter resultados, se você deseja sair desse ciclo de começar e não conseguir terminar, eu sei que isso te gera tamanha frustração, que você já está totalmente cansada disso, que você quer vencer isso, que você quer criar novos hábitos,
Você precisa entender quem está no comando. É o lado adulto? É o lado criança? Porque se o teu lado criança é que está predominando, você não consegue ter resultados. Então, a partir de agora, todas as vezes que você for agir por impulso, pergunte para si mesma, questione os teus pensamentos. Peraí, quem está falando comigo agora? É o meu lado criança, que só faz o que quer, ou o meu lado adulto, que é consciente, que é racional? Então comece a ouvir, se questionar. Quando você começa a entender esse diálogo interno e você ter esse diálogo interno positivo, um diálogo interno em que você seja a sua maior impulsionadora, você consegue modificar hábitos e você consegue mudar todos os seus comportamentos e também os seus resultados. Entenda, o nosso sucesso, ele começa aqui, na nossa mente. O pensamento tem poder. Por isso que muitas pessoas são positivas. Muitas pessoas acreditam ali na riqueza, na abundância. Muitas pessoas, na hora que elas começam um projeto, elas conseguem ir adiante. E outras ficam o tempo todo patinando, e muitas vezes têm mais oportunidades, mais conhecimentos e não conseguem. Por quê? Tudo está aqui, em como você se enxerga, em como você, no teu diálogo interno com você mesma, no que você pensa. Então, a partir de agora, crie o hábito, se questione, se pergunte, fique o tempo todo atenta aos seus pensamentos. Isso é um exercício difícil. Muitas vezes, quando dá o final do dia, eu tenho o hábito de me perguntar aonde eu falhei hoje e aonde eu posso ser melhor. E sempre quando eu pergunto aonde eu falhei, muitas vezes é nisso. É em passar despercebido aquela vigília com o meu pensamento. Porque isso é muito importante, mas esse diálogo interno ele é tão intenso e tão automático que muitas vezes passa e a gente não se questiona. E isso tem um impacto na nossa vida. Então, a partir de agora, crie o hábito. Comece a se ouvir, a se questionar. Peraí, esse pensamento, ele vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Por que eu estou pensando isso? Com base em quê? Porque muitas vezes, esse pensamento, essa crença que está ali, você repetiu durante tantos anos que ela vem de forma tão espontânea que você acredita que aquilo realmente é verdade. Então, a partir de agora, seja ali consciente que o teu pensamento não é uma verdade absoluta, que o teu pensamento, ele pode sim ser o maior paralisador, como também pode ser o teu maior impulsionador. Modifique o teu pensamento, que você modifica o teu sentimento e que a partir daí você vai mudar o teu comportamento. E quando o teu comportamento está alinhado com o que você deseja, aí sim, tudo flui melhor. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários abaixo dessa aula qual insight, o que essa aula trouxe para você de reflexão, de aprendizado. Coloca aqui embaixo, eu vou gostar muito de saber.